essa é a previsão das cartas para segunda-feira, dia 6 de abril de 2026. Vamos entender o que as cartas trazem para o nosso dia aqui nas finanças, na área profissional, na área amorosa, na área da saúde, da espiritualidade e um conselho. Cada casa tem uma carta correspondente que eu vou te explicar o que ela significa e como ela representa no nosso dia os caminhos, as opções, oportunidades, obstáculos, tudo que a gente puder entender melhor desse dia, eu vou tentar explicar aqui através da minha interpretação das cartas, dividir e compartilhar com você que está me ouvindo. Então já vem se inscrevendo, se inscreve, segue o perfil, ativa as notificações e vamos entender o que as cartas trazem para nós. E nós temos aqui a leitura das finanças saiu com o Valete de Copas. E o Valete de Copas saiu também no dia 26 de março, que foi na quinta-feira. Que vocês sabem que eu anoto tudo porque eu tenho TDAH, então eu preciso ter mais ou menos anotado aqui algumas palavras-chave da nossa previsão para poder resumir um pouco mais esse áudio e às vezes mesmo assim fica longo, né? Porque eu tento explicar bem para vocês e mesmo assim às vezes pode faltar alguma palavra, né? E eu tô aqui sempre ao seu dispor, então se você sentir, comenta aqui também se ficar alguma dúvida. Mas assim, o valete de copas nas nossas finanças, ele vai nos trazer uma pequena renda razoável, assim, que proporciona cobrir as despesas mais rotineiras, mais cotidianas, de, por exemplo, mercado, gastos, ou até talvez uma conta, e tudo que tiver em dia, assim, eu vejo um, um, né, um clima leve, assim, nas finanças, que as coisas fluem, inclusive. Nas finanças é um período interessante para, de certa forma, até lucrar, por exemplo, né? Utilizar algum tipo de recurso de marketing emocional, sabe? De marketing emocional, por exemplo. Muitas vezes eu mesma não vendo leituras de tarô, não vendo jogos, eu vendo soluções para um problema, eu vendo, né, um caminho que a pessoa não sabia. Eu vendo, né, eu trabalho com a venda de soluções para os problemas, previsões, tudo isso, né? Então, a pessoa que me procura, ela não está procurando um jogo, ela está procurando saciar ali um desejo, né, um sentimento. Então, eu tô ali para, de certa forma, e você talvez na tua profissão também, talvez você pensa que, pô, mas eu vendo bolo de pote, Tami, como que pode? Se você não vende apenas um bolo de pote, você vende um produto que vai produzir ocitocina, dopamina, então você vende felicidade, bem dizer, né? Você vende também os sentimentos, então é um dia para proporcionar, né? Você é cabeleireira, você vende autoestima, bem-estar. Se você é uma pessoa que trabalha, por exemplo, como uma diarista, uma pessoa que trabalha assim com limpeza e tal, é uma pessoa que vende conforto e bem-estar, proporciona conforto, bem-estar, né? Tudo isso. Então, de alguma forma, o seu trabalho ele pode estar, de alguma forma também pode ser utilizado, né, assim, nessa questão financeira. E aqui também é um dia em que nós podemos ter bons resultados em investimentos, tá? Boas condições de negociação. Pode ser até que nós tenhamos uma boa condição de negociação, de uma proposta, de alguma oportunidade, de alguma compra, de alguma promoção, que flui muito bem, que, nossa, é uma maravilha, né? E também, claro, aqui é interessante não levar tudo para o lado sentimental, porque às vezes pode acontecer da gente compensar alguma questão emocional e sentimental nas compras, acabar comprando para suprir uma emoção ali, acontece às vezes. E na área profissional daqui no trabalho nós temos a carta pera aí que eu deixei anotado aqui, do Rei de Ouros. E o Rei de Ouros, ele vai trazer para nós o reconhecimento da nossa profissão, do nosso trabalho. Provavelmente pode ser um dia que você perceba que é notável o reconhecimento pelo teu trabalho, as conquistas do teu trabalho.
sabe? É um dia que provavelmente você vai perceber o quanto a sua posição, talvez ela está um pouco mais confortável, sabe? Para encontrar de fato esse conforto, esse bem-estar no teu trabalho, justamente porque é algo que precisa ser valorizado, né? Você entende que o seu trabalho ele tem um certo valor e que justamente por isso, às vezes, é por esse fator mesmo que precisa ser bem pago, né? Hoje em dia, por exemplo, quando eu faço. Esse ano eu ainda não nem fiz reajuste de valores das consultas de tarô para vocês terem uma noção. Mas quando eu fiz o cálculo, quando eu faço o cálculo, eu sempre considero os cursos que eu fiz, os livros que eu compro, que eu leio, os meus materiais de trabalho que eu utilizo e tal, né? Mas é justamente isso que eu penso. Inclusive, eu não acho minha consulta uma consulta, digamos, cara, né? Não, não é. Inclusive, comparando a outros profissionais, assim, é um valor muito, muito razoável, porque justamente eu penso nisso, eu penso no valor que a minha consulta tem, é claro, mas eu também penso no quanto que a experiência em si ela precisa ter esse valor, né? Então, acho que não é uma questão nem de caro ou de barato nesse sentido, né? Da gente valorizar o nosso trabalho, mas sim de saber o que realmente de fato está valorizando o seu trabalho. O que hoje está valorizando o teu emprego, né? O teu trabalho, o teu ofício, enfim, certo? Então, aqui na área amorosa nós temos a carta do pendurado. Então, meus queridos, podem ser que responsabilidades possam nos impedir de talvez engatar uma conversa, de dar continuidade numa relação, num contato, porque assim, até geralmente essa carta sai, sabe quando? Quando a pessoa está fazendo geralmente um concurso público, estudando para concurso público, é uma pessoa que estuda para concurso público. Geralmente vem a carta do pendurado, gente. Ou quando a pessoa está trabalhando bastante, porque isso, no caso, são alguns sacrifícios que, né, no caso que a pessoa faz para abrir mão de algo. Às vezes já vi várias pessoas, inclusive, abrindo mão de relacionamento, abrindo mão de se relacionar com alguém, ou talvez não dando continuidade numa relação, por causa do motivo de talvez precisar estudar, de ter que fazer né, alguma né, abrir mão de alguma coisa em prol do seu objetivo, que no caso é, né, a aprovação no concurso, por exemplo, pode ser, né? Então, talvez você pense assim, pô, mas realmente, Tami, eu queria conhecer alguém, mas nesse momento no meu trabalho eu tô bastante focada em aprender e me dedicar ao meu trabalho, então eu não tô podendo dispor de tempo para, que às vezes para conhecer alguém, seja para amizade ou seja para envolvimento e tal, a gente precisa dispor de um tempo, a gente tem que ter tempo para conversar, tem que ter disposição, né, e tal, então tem que ter uns tempo. Então, às vezes vai ser isso, ou você vai ter que fazer um sacrifício, ou vai ter que abrir mão da relação para poder estar alinhada com o teu objetivo, né? Bom, aqui na saúde e na espiritualidade, nós temos o 10 de ouros, que saiu para nós na saúde e na espiritualidade no dia 1º de abril, na quarta-feira passada. Então, na saúde, essa carta vai representar uma boa imunidade e também vai falar de heranças genéticas, como questões da pressão, por exemplo, questões de glicose, sabe? Questões, às vezes, de coisas que a gente herda da nossa família e que podem vir à tona e podem estar, de certa forma, se apresentando ou se manifestando, sabe? E então é um dia que talvez a nossa saúde aí seja, né, esteja também um pouco relacionada ao que a gente já carrega, que a gente já tem assim na nossa genética, que a gente herdou da nossa família, tá bom? E na área espiritual, o 10 de ouros aqui, ele vai nos lembrar das tradições que nós temos. Então,
talvez você tenha uma tradição, assim, de quando tá começando vamos supor, né, sei lá, vamos supor que tá começando uma chuva, alguma coisa, você tem um dizer, uma oração que a sua avó te ensinou, sua tia, não sei, alguém que era que era assim e tinha um costume, e te ensinou o que você aprendeu, enfim. Ou, por exemplo, nossa, tinha um costume que a minha avó, minha tia-avó, alguém tinha para curar alguma coisa ou para benzer alguma coisa, enfim, sabe? Mas é o dia que você pode lembrar, inclusive, né, lembrar de práticas da sua família, de familiares, de pessoas, que você pode ter uma fé nisso, né? Que você pensa, pô, eu acredito muito numa coisa que a minha avó fazia, que a fulana de tal, minha madrinha, sei lá quem, mas alguém fazia, alguém próximo, não necessariamente da sua família, né? Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa muito adepta dos salmos, eu faço muito, muito, utilizo muito salmos, né? No caso que eu falo salmos são versículos e são especificamente muitas vezes salmos que são utilizados, que eu aprendi inclusive com a minha avó, que é minha avó. Ela me ensinou a ler salmos, ela carregava uma bolsinha que ela pedia pra gente ler. E eu sinto isso assim que, claro, cada um tem a sua religião, respeito todos vocês aqui que estão ouvindo, né? Mas é uma coisa que funciona pra mim e funcionava pra ela, obviamente, né? Funciona pra mim, gente. Então é uma coisa que eu lembro muito, assim, quando eu penso em tradição e algo que alguém me ensinou, eu penso nisso. Então, é um dia de você pensar e refletir aí o que que a tua família, o que que alguém pode ter passado. E no conselho, nós temos aqui o dois de espadas, tá? Então, assim, é um dia interessante para não se deixar levar, nem se influenciar por algum tipo de pressão, por alguém que está alugando teus ouvidos, por alguém que está te abelhando aí, te barejando, que nem a gente fala aqui na minha terra, né? Que tá te colocando uma pressão, sabe? Pode ser que você se sinta pressionado pelas pessoas, pelas circunstâncias. É um dia que também pode acontecer alguns imprevistos, atrasos. Você pode se ver lidando com algumas questões que até te estressam, sabe? Questões até ligadas a possíveis responsabilidades, certo? E no demais é isso aqui que as cartas trazem para nós. Claro, eu preciso te lembrar. Essa é uma tiragem coletiva, então talvez não vai ressoar especificamente com alguma questão mais pontual, que talvez você tenha alguma coisa mais específica mesmo, né? Então eu vou te aconselhar a fazer uma leitura com as cartas, a fazer uma tiragem de tarô, caso você queira entender melhor alguma questão, seja fazendo às vezes uma pergunta, às vezes é o suficiente, apenas uma pergunta de R$ 35, é o que você tem ali uma previsão, um conselho, alguma resposta que vai mudar a sua perspectiva, vai destravar alguma coisa aí, pode acontecer de uma resposta bem consistente, como eu tento sempre trazer, né, principalmente nas respostas avulsas, assim, eu sempre tento explicar, depois eu me disponho para tirar quaisquer dúvidas, então o contato está aqui na descrição, na legenda, entre em contato comigo para fazer a sua consulta particular. Não esquece de deixar o seu like, de seguir, ativar as notificações e compartilha com alguém também que pode ser útil para essa pessoa, se foi útil para você. Eu agradeço muito sua companhia, espero que você tenha uma semana incrível, abençoada, iluminada, uma segunda-feira repleta de coisas boas e novidades e boas notícias maravilhosas para você, tá bom? Um abraço fraterno, fiquem bem e até mais.